Boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa sexta e última aula dessa nossa jornada Ozonioterapia Eficaz. E na aula de hoje nós iremos conversar sobre ozonioterapia utilizada para feridas de difícil cicatrização. Então, se você aí é um profissional da área da saúde que já trata feridas ou que tem a intenção de tratar feridas, essa aula foi feita exclusivamente para você. E já compartilhe essa aula também com quem precisa saber desse assunto, com quem você acha que vai agregar na prática clínica. Lembrando que se você ainda não assistiu às aulas anteriores da jornada Ozonioterapia Eficaz, nós conversamos sobre anamnese, nós conversamos sobre ozonioterapia na medicina veterinária, na podologia, na fisioterapia. Então aproveita, corre que elas só vão ficar gravadas até amanhã. Bom, pessoal, vamos então dar início à nossa aula. Vamos lá então. Bom, pessoal, esse é um estudo que traz um dado muito importante, né? Que com o aumento da sobrevida da população brasileira, as doenças crônicas, infelizmente, elas têm se tornado cada vez mais prevalentes e a incidência de feridas crônicas proveniente dessas doenças se tornam muito evidentes na vida dessa população, como é o caso de uma úlcera por pressão, uma úlcera vasculogênica, uma úlcera diabética. E essas feridas, para nós que somos profissionais da área da saúde, nós precisamos dar uma atenção muito especial, né? Por estar relacionado a essas doenças, como a diabetes, a hipertensão, como é o caso de uma má perfusão periférica ou até mesmo uma insuficiência venosa, né? Que acabam trazendo, então, esse tipo de feridas. E aí isso vai dificultar com que essas pessoas façam suas atividades diárias, tenham muita dor, tenham muitas vezes imobilidade, não conseguem se movimentar, tem um abalo emocional muito forte atrás disso tudo. Então, fora isso, nós temos também um custo muito elevado para o sistema de saúde, como traz esse estudo aqui que nós estamos vendo. E essas feridas crônicas, pessoal, acabam sendo um problema de saúde pública. Por isso que nós precisamos mais do que nunca dar uma atenção muito grande para esses casos dessas pessoas, como educar essa população, né, a partir então de prevenção dessas doenças. E claro, vamos falar então sobre a ozonioterapia, como ela pode te ajudar com isso. Bom, então, pessoal, esse aqui é um pé diabético, um exemplo de um pé diabético, né? Aí, como nós falamos, um problema de saúde pública que a gente precisa dar uma atenção muito especial para esses pacientes. Mas, antes de falar de como a ozonioterapia vai, então, me ajudar nesses casos, eu quero passar para vocês quais são as fases que ocorrem numa cicatrização. Então, a primeira fase, pessoal, é a fase inflamatória. Então, vamos lá, pessoal. A fase inflamatória, o que ela é? Ela é a primeira fase do meu processo de cicatrização. Ela vai ser iniciada logo após o evento ocorrer e ela dura em torno de 3 dias mais ou menos. Esse dano que ocorre, dano tissular, que é a minha ferida, é o evento inicial que vai desencadear então todo o processo de restauração dessa ferida. O corpo imediatamente ele vai tentar fazer uma hemostasia, com a contração dos vasos que estão próximos daquela lesão. Então, neste momento, há uma agregação plaquetária, há uma ativação da cascata de coagulação e tenho também a formação de uma matriz de fibrina. Essa rede de fibrina, ela vai agir como se fosse uma barreira para tentar impedir a contaminação dessa ferida e vai servir também como base para o processo todo cicatricial. Além disso, pessoal, ela vai servir como um apoio
para migração celular para essa ferida e vai estimular os fatores de crescimento que vão estar relacionados com as próximas fases dessa cicatrização, tá? Então, basicamente, a fase inflamatória é isso. E a segunda fase do meu processo de cicatrização é a minha fase proliferativa. E o que seria então a minha fase proliferativa? A fase proliferativa, ela vai incluir então a repitelização desse tecido, a síntese de matriz e neovascularização, que é a formação de novos vasos sanguíneos, para que as células consigam chegar então nessa ferida. E esses processos, eles vão se iniciar logo após a primeira fase, que é a fase inflamatória, e vai aí durar durante algumas semanas. Essa fase, pessoal, ela é caracterizada pela formação do tecido de granulação, que ele vai ser, então, o grande marco para que minha cicatrização aconteça. Os fibroblastos e as células endoteliais, elas são predominantes nessa fase e são muito importantes porque elas vão constituir, então, todo o restante dessa cicatrização. E aí, a minha última fase de cicatrização é a minha fase de maturação. E o que seria, então, a fase de maturação? Pessoal, ela vai ser caracterizada pela deposição organizada de colágeno nessa minha ferida. E ela é a de maior importância. Por quê? Não que as outras não sejam, mas é nessa hora que a minha ferida ela vai receber um aporte maior do meu organismo. Então, por isso, ela é muito importante. E nessa fase final, ela vai se iniciar aí depois de 21 dias da lesão e ela pode perdurar aí um ano inteiro. E durante esse período, né, durante essa fase de maturação, o tecido de granulação ele vai terminar de ser formado para que então ocorra a maturação dessa ferida. E vocês vão ver que nessa fase a ferida ela pode ficar um pouco mais resistente, mais dura mesmo, sabe? Por conta dessa deposição de proteínas, né? Que vai então fazer o meu colágeno, né? Para que essa ferida se feche. E aí, pessoal, para que esse processo ocorra de forma eficaz, eu preciso ter um estímulo de forma mútua, de liberação de colágeno e de formação de novos vasos, porque um vai completar o outro. Se eu tenho novos vasos sanguíneos, é por conta dessa formação de colágeno, e se eu tenho um colágeno, é por conta da formação de novos vasos. Então, as duas, elas vão se completar de forma mútua, né? Um dependendo aí do outro. E a boa cicatrização, pessoal, ela vai depender do equilíbrio da quebra dessa matriz antiga, aquela que nós citamos anteriormente, da fibrina. E aí, quem vai fazer tudo isso vai ser a colagenase, que é liberada pelos meus macrófagos e pelos meus leucócitos. E daí, então, nós teremos a completa cicatrização de uma ferida. Tá bom, Laís, eu já entendi como que acontece todas as fases de cicatrização, mas como que o ozônio então vai me ajudar com isso? Bom, pessoal, eu trouxe esse estudo para vocês. E nele, pessoal, fala exatamente como que o ozônio vai agir. O ozônio, pessoal, primeiramente, né, primeiro ponto, ele vai me dar um aporte maior de oxigênio para que essa ferida não tenha hipóxia. Gente, se eu tiver uma hipóxia na ferida, não tem como que todos esses processos que nós falamos, que todas essas 3 fases ocorram. Então, não tem como a cicatrização acontecer se a minha ferida não tiver oxigênio, se não tiver oxigênio chegando ali. Então, o primeiro ponto é esse.
Segundo ponto, o ozônio ele vai ajudar a estimular a produção de óxido nítrico. E o óxido nítrico ele vai ser responsável por manter a vasodilatação, né? E a vasodilatação vai favorecer para que eu tenha então novos vasos, que foi o que nós falamos, né? Que ocorre na cicatrização a formação de novos vasos. Então, além do oxigênio, o ozônio vai me ajudar atuando no óxido nítrico. E ainda, pessoal, o ozônio ele vai ter então o seu efeito bactericida, fungicida e virucida, que vai manter a minha ferida longe dos micro-organismos. Já imaginou você, o seu organismo tendo que lutar contra um micro-organismo e aí não vai ter energia para que todas essas fases de cicatrização ocorram? Já imaginou? Terrível, né, gente? Então você consegue imaginar o quanto que o ozônio pode favorecer o teu paciente? Pode favorecer na sua prática clínica? Gente, você vai ajudar ele na sua autoestima. Você vai ajudar ele a não sentir mais dor. Ele vai voltar a fazer as atividades do seu dia a dia. Me fala se isso não é incrível, gente. Para mim é incrível. E olha só isso aqui. Isso aqui é ozônio, gente. Isso aqui é ozônio. Maravilhosas essas fotos, né, galera? Bom, gente, mas quais vias que eu posso utilizar, então, para fazer a ozonioterapia em uma ferida de difícil cicatrização? A primeira que eu coloquei é a bag. A bag, pessoal, quando você envolve um membro com um plástico adequado para receber a terapia, e então você deixa o ozônio, o gás, correr ali naquela região da ferida em concentrações bem altas. Isso vai favorecer, além do aporte de oxigênio, vai favorecer também para que a minha ferida esteja livre de micro-organismos realmente, né? Porque a minha concentração é uma concentração bem alta. Então, vai oxidar membranas de micro-organismos. Então, a bag eu considero muito importante. Eu utilizo em todos os casos que eu pego de feridas, tá? E ela é bem eficiente. E claro, lembrando também que nós temos que utilizar uma via sistêmica sempre associado com uma via local, que seria a bag. Por quê? Porque a minha via sistêmica, ela vai favorecer que o meu organismo reaja de dentro para fora. Então, a bag vai favorecer para que haja ali no local, de fora para dentro, e a sistêmica de dentro para fora. E aí aqui eu coloco a autoemo menor, mas eu também posso utilizar, se for uma ferida muito grande, uma autoemo maior. Nada impede também que eu faça a aplicação retal, tá? Aí vai ser muito da avaliação do profissional e da escolha do paciente. Mas essas duas aqui eu considero primordial, tá? Primordial. Por quê? A autoemo menor também, ela age como uma vacina, então ela vai recrutar macrófagos e leucócitos. Então, para minha fase proliferativa, né, que nós conversamos da cicatrização, ela é muito importante. Então, eu não abro mão de fazer a autoemo menor, tá, pessoal? E aí, como que eu posso potencializar, então, ainda esses efeitos da ozonioterapia? Nós citamos vários benefícios da ozonioterapia numa ferida, mas como que eu posso potencializar para que a minha ferida cicatrize mais rapidamente? Pessoal, sempre eu suplemento os meus pacientes que têm feridas. Por quê? Porque para que a minha síntese de colágeno aconteça, eu preciso de alguns fatores muito importantes dentro do meu organismo. E será que o meu paciente ele tem todos esses fatores de crescimento para favorecer então o colágeno? Eu não sei, pessoal. Então,
Primeiramente, eu avalio, né, sinais e sintomas através de uma anamnese e, se possível, pedir exames dessas vitaminas e minerais. Mas eu já posso te adiantar que para a fibra de colágeno acontecer, nós utilizamos a vitamina C, a vitamina A vitamina E, a biotina, o zinco é muito importante, o enxofre é muito importante, tá? E o silício também. Então, esses elementos, eles são muito importantes, eles não podem faltar, na verdade, para que a minha cicatrização aconteça de forma correta e mais rápido, né? Então, eu associo a ozonioterapia local, ozonioterapia sistêmica, junto com essa suplementação que eu falei para vocês, né? E assim, eu tenho resultados incríveis, maravilhosos, como esse que eu mostrei aqui para vocês, né? Como foi o caso dessa ferida, como foi o caso dessa outra aqui. Então, basicamente, eu utilizo essas vias e essa suplementação e eu tenho esses resultados. E esse conjunto de estratégias você vai encontrar dentro do método ozonioterapia eficaz,